Então, senhores e senhoras, tem senhora, tem senhoras aqui, né? Que hoje não estão presentes. Então, vamos mudar um pouquinho de estratégia por um tempo, só por um tempo, né? E vamos voltar para a formulação canônica da mecânica quântica. Né? Porque, em geral, quer dizer, a minha estratégia aqui, eu estou falando do curso sempre do ponto de vista de integração funcional, etc. e tal, mas esse é um tópico que muitas vezes não é visto, né, na graduação, não é discutido aprofundadamente nem nada. Então, eu acho que para ser abordado por integração funcional, ele primeiro precisa ser bem abordado pelo método canônico. Né? Praticamente os outros métodos, as outras coisas que a gente tinha feito já tinham sido discutidas, né? Em cursos de nível de graduação, só que no método canônico. Então, aproximação WKB, né? Oscilador harmônico, partícula livre, etc. Está todo mundo cansado de saber dessas coisas em outras situações. Mas aqui, no caso das partículas idênticas, às vezes sobram aqui umas confusões. Né? Então vamos começar do início, devagar, e sempre vamos seguir, né? nessa história. Então o problema é justamente o seguinte, né? Você tem um certo processo onde participam várias partículas, por exemplo, desse processo, e essas partículas, se você tiver uma descrição de função de onda delas, né? Cada uma delas é caracterizada pela sua função de onda, né? E as funções de onda, elas têm uma certa localização espacial, né? Quer dizer, tem uma idealização da delta de Dirac, mas isso não passa de uma idealização. Em qualquer caso real, né? Toda e qualquer função de onda de uma partícula localizada é localizada a menos de uma certa incerteza Δx, que é a largura, né, essencialmente, dessa função de onda. Então, se você pode dizer que você tem a presença daquela partícula, né, ou daquela entidade, né, ali num certo espaço, né, dentro dessa ordem de incerteza, Δx. Né? Quer dizer, tem essa entidade está aqui. Né? Se tiver duas entidades, duas partículas, né, dentro do mesmo volume, né, você pode falar, tenho duas entidades aqui, etc. e tal. Né? E essa entidade é a entidade 1, essa aqui é a entidade 2. Mas se essas duas partículas fizerem uma sobreposição da função de onda delas, né, aí você bifurca, vamos dizer assim, na sua descrição. Se elas não são idênticas, ou seja, se elas podem ser distinguidas por meio de alguma propriedade quântica, né, algum rotulador desse estado, dessa função de onda que ela tem, então não tem problema nenhum haver esse overlap, elas vão sair do outro lado e você vai continuar dizendo, essa é a partícula tal e essa é a partícula tal. Não tem problema. Por exemplo, uma tem spin 0, outra tem spin meio. Né? Uma tem carga, outra não tem carga. Né? Então, elas se cruzaram, passaram por uma região onde a função de onda das duas overlapou, né? Vamos dizer assim, saíram aqui, interagiram talvez, né? Uma interação elástica, alguma coisa desse tipo, mas você sabe muito bem, ó, esse cara aqui era o spin 0 que estava aqui, esse cara aqui é o spin meio que estava aqui. Agora, se você tem duas partículas que são idênticas em tudo, né, em termos de números quânticos, quer dizer, você, por exemplo, as duas são de spin meio, né, as duas têm carga elétrica menos 0, né, as duas têm número leptônico 1, as duas têm estranheza 0. Você vai aí estabelecendo a lista de rótulos possíveis, né, para você identificar uma partícula elementar, e as duas coincidem em todos esses rótulos. Então, quando você termina, né, quando elas passam uma perto da outra, dentro da região de overlapping, você perdeu a noção de quem é quem, no final das contas. Né? E você tem que levar isso em consideração quando você calcula as probabilidades associadas aos processos que você quer investigar. Né? Você tem que levar isso em consideração, isso afeta profundamente
essas probabilidades. Para uma grande descrição dessa situação, vocês podem ver o Feynman Lectures in Physics, né? O volume de mecânica quântica. O Feynman Lectures in Physics é um livro que é tido como genial por quase todas as pessoas que eu conheço, né? E não lido por quase todas as pessoas que eu conheço. Uma professora disse que você não está na física, então você não leu esse livro. Então acho que estamos aqui todos prejudicados. Bom, eu não li nem o 1, nem o 2, né, mas acontece que por uma casualidade do destino, eu tive um aluno que veio do ensino médio. Esse aluno era sensacional, né? Um aluno realmente sensacional. E aí o cara, para vocês terem uma ideia, o cara autodidata, aprendeu o cálculo diferencial integral. A primeira pergunta que o cara me fez é: transformar do Laplace em inversa? Falei, que negócio. Eu falei, não, pra você, cara, eu acho que a gente precisa de um negócio que realmente desafie, né? E meio desafio também. Então ele queria aprender mecânica quântica, a gente pegou o Feynman volume 3 e vamos lá, né? E o Feynman volume 3 é realmente um livro belíssimo, belíssimo e dificilíssimo. Vamos usar o segundo neologismo da aula, né, cara? Essa brincadeira, né? Melhor parar com isso. Né? Tá gravando. Então, é um livro que não é moleza de ler, né? Mas é um livro que compensa ler em vários momentos, né? E, em particular, vocês vão localizar com facilidade essa parte de partículas idênticas lá, e ele faz miséria, né? Simplesmente explorando, mostrando as consequências de você ter partículas idênticas, né? Difícil reproduzir numa aula os livros do Feynman, mas eu indico para que todo mundo dê uma olhada, né? Na mecânica clássica isso aí não é muito problemático não, né? Porque você se assume, né? Você supõe, você sempre pode pôr um rótulo na partícula que não vai prejudicar as propriedades dinâmicas dessa partícula, né? Então você tem, as partículas lá são bolinhas, né? Você pega uma partícula e pinta de vermelho, outra pinta de azul, né? E aí você faz elas colidirem, bom, aqui está a vermelha que está azul, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, não tem problema nenhum, né? O problema é que na mecânica quântica pintar de vermelho e pintar de azul não é permitido, né? Porque a tinta é feita dos mesmos objetos que a gente está pintando. Eu estou pintando um elétron com a tinta que é feita de elétrons, de átomos, etc. e tal. Então não dá para pintar as coisas. Então você tem que se conformar com as propriedades que você é capaz de medir. E se você conseguiu medir todo um conjunto de propriedades a respeito daquela partícula, né, você caracterizou ao máximo o que você podia, né, aquele sistema, aquela partícula. Não tem mais o que fazer. Então, passou desse nível de caracterização, as partículas são consideradas idênticas, né, e você tem que levar isso em consideração na hora de discutir o seu sistema físico, né? Ok. Para descrever as partículas idênticas, essa situação de partículas idênticas, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é o plural, né? Partículas, né? Esse problema das partículas serem idênticas aparece a partir do momento em que você tem mais de uma partícula, né? E se só tivesse uma, você não quer saber que ela era idêntica a ninguém, né? Mas já que você tem mais de uma, então aparece o problema delas serem idênticas. E aparece também a questão de saber qual é o espaço de Hilbert que você vai utilizar para descrever esse sistema, né? Um sistema de duas partículas, de 3, de 4, de 5, de 6, coisas assim. Coisas de um número arbitrário de partículas. A gente estuda, né, lá nos cursos de graduação, um sistema de duas partículas, tipicamente, né, que é o átomo de hidrogênio. Né? Então você tem elétron, tem próton, eles não são idênticos, então você não tem problema nenhum, né, desse tipo para enfrentar, né? E você usa uma descrição lá que é essencialmente a descrição de um espaço produto tensorial, né? Quer dizer, o espaço aonde você vai discutir, né, a questão do átomo de hidrogênio, você vai
Fala, professor. Opa, Diga. entrar em você. Para quem? Farmácia. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu devia ter avisado lá embaixo, não devia. Obrigado, não. Valeu. O professor de vocês não vai morrer. Coisa de rotina. Embora o pacote seja grande. Enfim. Então a gente usa como descrição um sistema, né, composto de várias partículas, de várias partes, né? A descrição natural para a gente utilizar numa situação como essa é a descrição do espaço produto tensorial, certo? Eu não vou revisar os espaços produto tensorial. Antes eu vou dar uma referência para vocês. Se vocês estiverem se sentindo muito desconfortáveis, vocês vão a essa referência. Essa referência é o COI, né? Capítulo 2 do COI. Tem um parágrafo dentro desse capítulo 2. O capítulo 2 é o capítulo de métodos matemáticos, né? De formulação matemática. Aí no capítulo 3 ele apresenta os postulados da mecânica quântica. Mas no capítulo 2 tem um parágrafo, que é o último parágrafo do corpo do capítulo, depois vem os complementos, né? Esse último parágrafo, acho que é o parágrafo F, não sei o quê, que é um parágrafo que fala sobre espaços produto tensorial. Ele fala sobre todas as coisas importantes e necessárias que todo mundo, todo e qualquer físico tem que saber sobre o assunto. Tá certo? Então, se alguém nunca leu esse capítulo, ou tem problemas com o espaço produto tensorial, eu recomendo que saia correndo aqui, vá para a livraria Gênesis, baixe o COI, tá certo? Opa! Né? E dê uma olhada nesse complemento F, tá certo? Se o problema for generalizado, tiver muito problema, aí de repente a gente faz uma explicação rápida aqui sobre isso. Mas aqui eu vou supor que todo mundo conhece o conceito de produto tensorial, né? De espaço produto tensorial. O senhor conhecia aquele que eu achei, que é complementos de física? Não conhecia, cara, não conhecia. Mas me parece que aquilo que você achou é uma pré-versão do COI. É algo que ele escreveu bem antes do COI ser publicado. E tem muita coisa ali que não tem no COI mais, eu acho. Aquilo ali eu dei uma olhada, eu estava para te falar isso. Não, é exatamente integral de caminho, né? Que divide em integral de caminho e ângulo. Ele guardou um pouquinho daquilo ali, mas o grosso mesmo das integrais de caminho ele tirou completamente do livro. Aliás, eu não sei se é o livro mesmo, se é um curso que ele dava lá. Né? Eu sei que é a chance. Acabou a chance. Legal. Só que está em francês, né? Cara. Todo mundo aqui faz doutorado, mestrado vai fazer, né? No doutorado todo mundo vai pedir uma segunda língua, em geral é francês. Então você tem que ler, então pode já ir acostumando. Pega o COI e sai lendo. Entendeu? Tem problema. Então, vamos de volta. Lá no átomo de hidrogênio, a gente tem um problema que tem um elétron e tem um próton. Então, qual é o espaço de Hilbert associado a esse problema? Você imagina o espaço de Hilbert associado com um elétron isolado, livre, o espaço de Hilbert associado com um próton isolado, livre, né? E você faz um produto tensorial desses dois espaços. Né? Você faz o produto tensorial desses dois espaços eventualmente você promove, né, antes de fazer esse produto tensorial, né, você transforma o seu sistema num sistema equivalente, usando aquelas transformações de coordenada relativa e coordenada de centro de massa. Né? Então você observa que o teu problema de um elétron e um próton, pelo menos classicamente falando, pode ser reduzido a um problema de uma partícula livre, né, com toda a massa do sistema, né, condensada, né, concentrada, né, vamos dizer assim, numa certa coordenada R grande, por exemplo, mais um problema de uma partícula de massa μ igual a massa reduzida do sistema, 1 sobre massa do elétron mais 1 sobre massa do próton é igual a 1 sobre μ, né? Sujeita a um potencial central, V de R, tá certo? E aí você pode pegar e pensar o seguinte, o espaço produto tensorial que eu vou utilizar é o espaço produto tensorial dessa partícula livre com essa partícula sob ação do potencial central. Né? Pronto. Né?
consegue-se resolver o problema inteiro desse jeito. Então, esse, vamos dizer, um dos exemplos de espaço produto tensorial que a gente encontra, né, nos cursos de graduação de mecânica quântica. E outros exemplos são o que a gente chama de soma de momento angular. Né? Quando a gente faz soma de momento angular, na verdade, o que a gente está fazendo é o produto tensorial de espaços de Hilbert. Né? Então você tem uma partícula com momento angular J1, né? E outra com momento angular J2. Então isso significa que a partícula com momento angular J1, ela se transforma sob rotações como um operador, né? Transforma linearmente, né? A função de onda carrega um índice de rotações que se transforma linearmente por um operador unitário representando as rotações, associado com o spin J1. Tá certo? Com uma representação do grupo de rotações caracterizada por spin J1. A outra se transforma com operador unitário, de que maneira? Por uma transformação caracterizada por spin J2. Então você tem duas representações do grupo de rotações, uma nesse espaço, outra nesse espaço. Quando você faz o produto tensorial dos dois espaços, né, você vai ter uma representação produto tensorial do grupo de rotações. Tá certo? Essa representação produto tensorial do grupo de rotações, em geral, não é uma representação irredutível. Ela pode ser decomposta em componentes irredutíveis. E isso significa aquela decomposição de J1 mais J2, J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 2, até o módulo de J1 menos J2. Né? Então, o que a gente conhece como soma de momento angular nada mais é do que a consideração do espaço aonde as rotações são representadas por um produto tensorial. Tá certo? E você procura reduzir essas representações de produto tensorial. Né? Então são os exemplos que a gente tem. Né? Então vocês podem agora, desse discurso todo, imaginar que quando a gente for considerar um sistema com N partículas, né? Um número grande de partículas, ou pequeno, não importa, um número inespecificado, o espaço que a gente vai procurar obter vai ser o espaço produto tensorial. Tá certo? Mas vamos supor que essas partículas que a gente está considerando são todas idênticas entre si, né? No sentido que eu acabei de dizer de identidade. Elas não podem ser distinguidas pelo conjunto de rótulos que eu tenho à minha disposição através como autovalores do conjunto completo de operadores que comutam. Né? Então, o meu espaço produto tensorial, né? uma base possível desse espaço, vai ser uma base que vai ser o produto tensorial, né? Eu vou chamar de K1, né? O conjunto, K1 não é um número, tá? É um conjunto de números quânticos, tá certo? Então esse K1 representa, sei lá, posição, por exemplo, né? Spin, né? Carga, etc, etc. Todos os números quânticos associados com uma partícula. Né? K2, K3. Isso daqui, né, é um vetor base. Né, uma proposta de vetor base dentro do espaço de Hilbert associado com esse problema. Tá certo? Então pensa no nosso exemplo de elétron, próton, né? O átomo de hidrogênio. Você ia parar por aqui estariam os números quânticos que caracterizariam um elétron, aqui os números quânticos que caracterizariam um próton, pronto. Né? Se você tem N partículas, então você vai buscar o produto tensorial N vezes, né? Desses caras que estão aqui. Agora, ocorre o seguinte. Né? Já que essas partículas são distinguíveis, né? Tem uma outra descrição
né, que é bastante eficiente também, né, dessa situação, que é a seguinte: eu vou supor, né, que eu conheço todos os valores, né, dos números quânticos que podem ser atingidos, né, por uma dessas partículas idênticas, né? Então, eu vou indicar isso de maneira discreta, mas em princípio pode inclusive haver números quânticos contínuos aí no meio, né? Eu vou dizer que essa situação de eu identificar esse estado que está aqui é completamente equivalente. Quando a gente fala isso, a gente diz equivalente a menos uma transformação unitária, naturalmente, né? No caso da mecânica quântica. É completamente equivalente ao dizer ou especificar o meu estado da seguinte maneira: o meu estado, eu digo que é um estado com N1 partículas, né? Com os números quânticos K1, por exemplo, tá certo? N2 partículas com os números quânticos K2, todas as partículas são idênticas, né? Eu estou variando alguns desses números quânticos. Por exemplo, uma variação dessa, uma tem spin up, outra tem spin down, por exemplo. Se fosse, né? Ou se eu estou especificando momentum, por exemplo, uma tem momentum P, outra tem momentum P', né? Essa é outra possibilidade, né? N3 partículas com os números quânticos especificados por K3 e assim por diante, até fechar o conjunto de números quânticos possíveis, tá certo? Claro que se os números quânticos podem subir até o infinito, né, ali não para, né? Ali não termina a especificação desse troço. E se as partículas que eu tenho estão todas com os números quânticos localizados aqui num certo subconjunto, o resto desses números N aqui são todos zero lá para frente. Tá claro isso? A ideia é que essa descrição, né, seja equivalente a essa outra que está aqui. Tá certo? Seja completamente equivalente a essa outra descrição que está aparecendo ali. Nós vamos singularizar uma situação que vai ser bem importante para a gente, que é a situação em que eu não tenho nenhuma partícula nessa história. E também a situação onde eu tenho uma partícula, né? Então, a situação onde eu não tenho nenhuma partícula, eu vou indicar como sendo essa daqui. Todos os NIs, né, associados com zero, né? Então, esse estado aqui eu vou chamar de C0, certo? Ou, mais popularmente, o vácuo, né? Certo? Nenhuma partícula, não tem nada. É bom o termo vácuo, né? É exatamente o vácuo que o pessoal experimental faz, né? Quer dizer, o vácuo deles ainda tem muita coisa, mas eles gostariam que não tivesse nada, né? Então está tendendo, pelo menos, ao vácuo, tá certo? Agora, uma coisa é você dizer não tem nenhuma partícula no vácuo, outra coisa é você dizer o vácuo é um estado trivial, é o zero, por exemplo, errado, né? O vácuo pode ter estrutura pra cacete, né? É mais ou menos como o vácuo lá do oscilador harmônico, né? O zero do oscilador harmônico. Quando você bota uma representação de posição, a função de onda do vácuo é uma gaussiana, né? Ela não é a função de zero, ela é uma gaussiana. Então ela tem uma estrutura, há uma estrutura. Tá? Analogamente, a gente pode esperar ter estrutura sobre o vácuo, dependendo das condições que levam a especificá-lo, né? Outro estado que a gente vai identificar são os chamados estados de uma partícula, né? Um estado de uma partícula é um estado assim, né?
aqui é a iésima posição. Certo? E 0, 1 décimo. Esse é um estado de uma partícula e ele, obviamente, ele tem que coincidir, né, com esse estado aqui. Aí, né? Ele tem que carregar os números quânticos, né, associados com uma partícula, com uma determinada partícula. Legal. Bom, o grande dilema, né, do espaço tensorial é que, em princípio, você tem um monte de partículas que não interagem entre si e você espera construir, com o auxílio dessa base, uma situação de interação entre as suas partículas, né? É claro que essa tarefa ela pode ser sem esperança, né, a gente conseguir resolver, exceto em casos tipicamente simples, como, por exemplo, os casos em que essa interação é pequena entre as partículas e que eu posso aplicar a teoria de perturbações, por exemplo. Tá certo? Nesse caso, a gente tem as fórmulas de teoria de perturbações que falam que a gente pode discutir os estados interagentes em termos dos estados livres com correções ordem por ordem na constante de acoplamento. Certo? Só um comentário aqui, é o seguinte, eu estou, para preparar essa aula, tem 2 livros aqui que eu achei que estavam legais. Um é o Merzbacher, né, que é o capítulo 21 do Merzbacher, na verdade, e o outro é um livro sobre efeito Hall quântico, um livro do Ezawa, um livro desse tamanho, assim, tem na biblioteca também. Né? O livro do Merzbacher, a tentação que a gente tem é pegar logo a última edição, né? Só que eu tenho a segunda edição do livro do Merzbacher. Então, eu comecei a ler o negócio pela segunda edição. Aí lá na segunda edição ele está falando um monte de coisa. Agora você pega a terceira edição e dá uma lida de novo, ele está refalando outro monte de coisa. Ele está dizendo de outra forma, ele limou várias afirmações. É muito engraçado, assim, de certa maneira, né? Quer dizer, no primeiro, na edição 2, por exemplo, ele está falando que a teoria de quântica de campo sofre de contradições e de problemas incontornáveis. Na edição 3, ele já está falando de liberdade assintótica, que é o prêmio Nobel, né, da QCD, que deu para o Toft, etc. E tal. Não pode haver confiança maior na teoria de campos do que o cara falar em liberdade assintótica. Então é muito engraçado você ver a integral no tempo dessas coisas, né, acontecer. Como as coisas vão mudando, a cabeça das pessoas vai mudando. Legal. Então, o que a gente faz com esses caras? Né? A gente está preocupado ou querendo, né, descobrir uma linguagem para tratar os problemas dentro dessa base que está aqui. Tá certo? Esses N's, né, eles são chamados de números de ocupação. Tá certo? Certo? Você imagina que você tem operadores tais que esses vetores são autovalores desses operadores. Né? Deixa eu ver aqui a convenção. Né? Você vai imaginar o seguinte, você tem operadores NI, né, tais que esses vetores que estão aqui são autovetores. Bom, esses operadores estão aí, tá certo? Eu ainda não sei o que é isso aí, esse NI, tá certo? Eu estou apenas imaginando o seguinte, da mesma maneira como no caso anterior, nesse caso aqui, onde tinha K1, K2, K3, né?
eu tinha operadores que formavam um conjunto completo que comutava e que, em termos dos quais eu conseguia verificar, rotular, né, os estados em termos dos autovalores perante a aplicação desses operadores, né, agora eu também quero ter um operador que me ajude a rotular esses estados, né, um operador ou vários operadores. Nesse caso eu tenho vários operadores, N1, N2, N3, N4, cada NI desse é chamado operador de número de ocupação. Tá certo? Bom, então eu estou querendo descobrir como é que eu atuo, como é que eu descubro, né, as variáveis, né, dinâmicas que eu tenho que utilizar nesse espaço dentro dessa linguagem, dentro dessa base que eu estou propondo aí. Né? Para fazer isso, eu vou definir dois operadores. Aliás, eu vou definir um operador, só um. Né? Esse operador é o chamado operador de criação. Né? Quando esse operador, a adaga ali, né, atua sobre esse cara que está aqui, ele vai me dar algo proporcional, eu vou chamar aqui de alfa em I, né? Ele vai me dar algo proporcional a N1, N2, NI menos 1, NI mais 1, NI mais 1 abaixo, ou seja, ao NI, a entrada NI, o número de ocupação NI, eu somo uma unidade. Certo? Então, esse daqui é o operador de criação. Essa é a definição do operador de criação. Certo? Definição. Você observa que, se você pensar em termos, né, desse espaço aqui meio produto tensorial, né, esse operador de criação ele está definido exclusivamente aqui dentro do iésimo estado, do iésimo número de ocupação. O resto é completamente transparente para ele. Ele não age nos outros casos de forma nenhuma. Só age no iésimo número de ocupação. Bom, eu posso pegar o operador que eu acabei de definir e calcular o adjunto desse operador. Tá certo? A conta do adjunto desse operador, ela procede da mesma maneira que aconteceria se não tivesse mais nenhum dos N's, só tivesse esse aí. Porque esse cara aqui, ele só age nesse rótulo que está aqui. Os outros ele deixa intocados. Tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente calcularia. Né? Eu vou esquecer todos os outros rótulos, vou usar só um rótulo, e, portanto, eu vou tirar o subíndice I da história. Tá certo? Eu vou dizer o seguinte, eu sei que, dado que esse cara é o adaga, né? Eu vou querer saber o que faz o adjunto dele. Tá certo? Então, aqui eu vou lembrar, né? Eu vou mudar um pouquinho de notação. Vou dizer o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que o produto escalar do adaga atuando no N com o N, né? Aqui, observação, né? O produto escalar entre M e N, né? É M, né? Certo? Porque essa é a anotação mais conveniente para a gente, só isso, né? Então, esse adaga atuando no M,
eu já sei o que dá, né? E ele vai dar o N, ela vai dar o alfa N mais 1 vezes o N. Tá certo? E isso... Recurso contrário, né? Alfa M, M mais 1. Opa! Total. Totalmente contrário. Tá? E lembra que o produto escalar a gente definiu como ele sendo antilinear na primeira componente e linear na segunda. Certo? Então aqui isso vai dar o alfa M estrela, produto escalar de N mais 1 com N, né? Que é alfa N estrela, MN, né? Que é o alfa N estrela, M mais 1, vezes uma delta M mais 1 N, não é isso? Já que a base, né, se supõe que seja um ortogonal, né? Mais uma coisa aqui, né? Quer dizer, os nossos N's a gente supõe que são observáveis, certo? Quer dizer, tem um conjunto completo, né, etc. e tal, né? De vetores que comutam dentro de cada subespaço deles. Então, nós também ortonormalizamos essa base que a gente está colocando ali, né? Bom, esse delta M mais 1N eu posso reescrever como delta M, N menos 1. Né? Isso só funciona se o M for igual a N menos 1. E isso daqui eu vou reescrever como sendo N alfa N menos 1 estrela N menos 1. Certo? N tem que ser N menos 1. Né? Então, se eu comparo isso aqui com isso aqui, né? Estou dizendo o seguinte, que a ação do A sobre o N, né? Projetada na direção do vetor base arbitrário, dá uma constante vezes o N menos 1, projetada na direção do mesmo vetor base. Né? Você tem uma coisa assim, né? N operador si, né? Igual a N cilindro, né? Eu posso fazer disso daqui um coeficiente de um ket, somar sobre N, certo? Posso tirar esse ket daqui e vou ter como resultado que O psi é igual a psilínio. Tem a ação do O sobre o operador. Tá? Então, daqui eu concluo que o A atuando no N é o alfa estrela N menos 1 N menos 1. Então vocês veem que se eu tenho definido o operador de criação, né, eu não preciso definir o operador de aniquilação. O operador de aniquilação é o adjunto. O adjunto está definido para qualquer operador, em princípio, certo? Dentro do meu espaço de Hilbert. Na linguagem que a gente colocou aqui, né, da definição desses operadores que estão aqui, o nosso adjunto ele vai ganhar um índice I, porque ele está agindo em cima do iésimo número de ocupação. Né? Eu vou ter complexo conjugado da fase alfa
MI menos 1 MI menos 1 MI menos 1 MI mais 1 assim por diante, certo? Então, um é o operador de criação, o outro é o operador de aniquilação, certo? É possível mostrar, né? E não dá nem tanto trabalho assim, mas não vou fazer isso porque eu não quero desviar o assunto, né? Que todo e qualquer operador que atua nesse espaço pode ser escrito como uma soma de produtos de operadores de criação e aniquilação, com coeficientes arbitrários. Com coeficientes arbitrários, não, com coeficientes dependentes do operador. Certo? É possível a gente mostrar isso. Então, se vocês absorveram essa frase, né? Isso é uma frase, né? Vou repetir. Todo e qualquer operador que atua no espaço de Hilbert pode ser escrito como combinação linear de produtos de operadores de criação e aniquilação. Certo? Quando eu falo produtos, eu posso ter adaga, números arbitrários de operadores de criação e aniquilação para um lado, para o outro, etc. e tal. Né? Quer dizer, esse é um termo, né? Por exemplo, possível, de todos os termos que eu posso colocar lá. Né? Então, o que importa aí é o seguinte, é que essa base, com esses operadores A e adaga, né? Considerados aqui, né? Ela permite que eu fale, que eu tenha uma linguagem para descrever completamente qualquer sistema dinâmico que esteja em ação dentro desse espaço de Hilbert. Tá certo? Então eu tenho a expectativa de que esses operadores, em termos desses operadores, eu consiga escrever hamiltoniano no meu sistema, por exemplo. Né? E consigo escrever outros operadores, ou hamiltoniana livre, ou hamiltoniana de interação, ou outras coisas que apareçam por aí. Né? Então todo mundo tem que ser função de A e de adaga nessa história. Certo? Ok. Uma vez que a gente deu a definição do A, a definição do adaga, né, agora é possível a gente evoluir, né, e se perguntar sobre a álgebra que o A e o adaga têm a possibilidade de obedecer. Né? Na verdade, se eu tenho essa definição, né, se eu tenho a definição do A e do adaga, essa álgebra, ela já está mais ou menos fixada. Embora não esteja completamente fixada, né, mas existem poucas variações, poucas possibilidades. Né? Basta dizer o seguinte, se você tiver x e p, tal que comutador de x com p seja IH cortado, né? Você tem dois operadores cuja álgebra é essa. Né? A solução dessa álgebra é, por exemplo, x igual a um número e p igual a d de x. X igual a x, um número, e p igual a h cortado sobre d de x. Tem um complemento do Cohen, né, que deveria ser obrigatório para todo mundo,
que faz exatamente essa conta. O cara parte da álgebra, comutador de x com p igual a IH cortado, e demonstra que o operador, a representação desse operador no subespaço em que o x é diagonal tem que ser h cortado sobre i via dt. Certo? Não tem maiores segredos, né, em relação a isso. Então, esse é um exemplo que eu quero citar para dizer o seguinte, que a álgebra dos operadores, ela carrega consigo a forma, né, que esses operadores vão assumir, a representação particular possível, né, que esses operadores podem assumir. Tem o calor de tirar foto ali. Dá só desculpa aqui. Está tirando foto ou está filmando? Não. Isso é muito sorridente. Isso aí, cara. Tem que ser curioso. Isso eu tinha falado do Lael ontem. Isso tem alguma coisa a ver? Não, tem nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Você não passa da tendência intervencionista do calor. Eu chamo ele de calor. Esse cara é um pesquisador, já era formado, professor lá de uma universidade no Paraná. E no entanto, né, ele foi meu calor lá na universidade. Que nem esse cara aqui, esse cara é o bichão. Né? Todo mundo sabe disso. Vai ser bichão até o fim da vida, não tem saída. Que nem o outro, calor, não, vai ser calor até o fim da vida. Pelo menos vai falar comigo. Então, a álgebra determina a forma dos operadores. Mas aqui, a gente fez uma outra coisa. A gente tem a ação dos operadores sobre a base. Então, isso, de alguma forma, tem que determinar a álgebra também. Então, vamos chegar a esses requerimentos sobre a álgebra usando alguns argumentos físicos, né? Tipicamente, a gente vai começar pensando no seguinte. Vamos supor que, ao invés de eu caracterizar, né, os meus estados físicos por um conjunto de observáveis K, né, cujos autovalores, né, o conjunto de autovalores, eu indexo por KI, né, por exemplo, eu vou indexar por um outro conjunto chamado L. Né? Vou chamar de LQ. Certo? Então, isso corresponde tipicamente a você falar o seguinte, olha, eu vou caracterizar os meus estados, por exemplo, não como sendo autovalores de J2 e JZ, mas sim como autovalores de J2 e JX. Isso é problema meu, sou eu que escolho o que eu vou querer fazer. Né? Ocorre que se, como o JX, por exemplo, em geral, o JX não comuta com o JZ, né? Um cara que é autoestado do JZ não é um autoestado do JX. Então ele pode ser visto como uma combinação linear de autoestados de JX. Então você tem uma mudança, né? Uma mudança de base que é efetuada por uma transformação unitária. Tipicamente, os KIs, né, eles são somatório em Q, de LQ, LQ, KI. Isso no setor de uma partícula. Né? Você pode fazer isso no setor de uma partícula. O que você chama de vácuo, né, a ausência de partículas, né, não tem ninguém preenchendo aquele conjunto de números quânticos anteriores dos Ks, você também não vai ter ninguém preenchendo o conjunto de números quânticos dos Ls. Tá certo? Então, o vácuo, né, você vai definir, né, como sendo um certo φ0, que coincide com o nosso φ0. Tá certo? Se a gente fizer 0, 0, esse zero tem interpretação dupla, né? Ele é 0 pessoas, 0 partículas com números quânticos L1, 0 partículas com números quânticos L2, ou, equivalentemente, 0 partículas com números quânticos K1, 0 partículas com números quânticos K2 e assim por diante.
A gente vai supor que esse estado é exatamente o mesmo estado. Né? Tem os estados de uma partícula, né? Nós vamos identificar assim, como φ1 Q, por exemplo, sendo 0, 0. Aqui na qésima posição, eu tenho um número que eu vou chamar de n tilde Q, igual a 1, 0, assim por diante. Eu vou usar um tilde para diferenciar os n's associados com os k's, com os n's associados com os zeros. Tá certo? Quando eu tiver um til, eu vou dizer assim, esse n til ele está indicando a situação em que eu tenho tantas partículas com os números quânticos LQ, por exemplo. Tá certo? Então esse aí é o estado de uma partícula, etc. Eu posso também criar operadores, montar, né? Definir operadores de criação e aniquilação para essa situação, de maneira completamente análoga à anterior. Né? Nada me obriga a trabalhar com um conjunto de observáveis só. Eu posso trabalhar com um conjunto de observáveis comutantes completo que eu quiser. Né? Então, eu vou chamar de BQ Dagger, né? O cara que, eu vou simplificar aqui a notação, né? Que cria, né? Ele vai ser um alfa MQ til mais um, assim por diante. Né? E o seu adjunto, né? Definido de maneira completamente análoga à que a gente tinha antes. Né? Porque a gente vai fazer miséria com esses A's e B's aí, tá certo? A gente não, nesse bar vai fazer miséria. Eu só estou contando essa história para vocês. Né? Se eu tiver na base de estados de uma partícula, né, ou de zero partícula, né, eu tenho uma conexão entre esses operadores A e B. Tá certo? Os operadores A e adaga de criação e aniquilação nessa base, e os operadores B e adaga de criação e aniquilação nesta base que está aqui. Né? Tipicamente, se eu pegar e atuar com adaga e zero, né? O que eu tenho que obter é o psi-1. Né? Observa que eu estou chamando de φ os estados, os autoestados associados com a base L, certo? Φ0, φ1. E psi os caras associados com a base K. Né? Então, isso daqui é o próprio KI. Né? Isso é somatório em Q de LQ, LQ, KI. Né? E LQ é um estado de uma partícula na base L. Né? Portanto, ele é obtido como atuação do operador de criação da base L sobre o vácuo. Né? Então, isso aqui pode ser escrito assim: somatório em Q, DHQ, LQ, KI. No vácuo, o mesmo vácuo. Isso para o setor, né, de vácuo, né? Quer dizer, eu estou fazendo o operador de criação atuar no vácuo. Né? Estou obtendo que a ação do operador de criação sobre o vácuo, né, coincide com a ação daquele operador que está ali. Né? Deixa eu fazer isso também para o setor de uma partícula. Né? Então, bom, desculpa. A relação que eu estou obtendo é essa daqui. Aí, DAGA é igual somatório em Q de TQ DAGA LQ KI. É isso? Professor, só um detalhe. Isso aí é uma igualdade ou uma proporcionalidade? Porque tipo, quando você
aplica o operador de isso é criação. uma proporcionalidade, mas você veja, tudo vai se compensar, né, por conta, quando você pegar o LQ, que é o estado de uma partícula, e identificar ele como ação do B da HQ. Está assumindo que é tão proporcional de uma base quanto na outra. Aqui você tem alfa 1, né, sei lá, alfa I, né? Tá certo? Aqui vai ter alfa I, e é alfa I LQ, que é o B da no vácuo. Então, embora realmente, em princípio, esteja faltando esse fator de proporcionalidade aqui, mas no resultado final ele está plenamente contemplado. Certo? Isso aqui a gente tem que dizer aqui, no setor de vácuo. Né? Ou seja, quando você atua sobre o vácuo, nessa história. Vamos tomar o DAGA dessa equação, para a gente ter o A. Então o AI vai ser somatório em Q, do BQ, e aqui é um complexo conjugado desse coeficiente, que vai dar KI LQ. Né? Ambas essas equações são válidas no setor do vácuo. Né? Bom, no setor de uma partícula, né? No setor de uma partícula, eu vou ter AI CJ1, né? Isso daqui vai ser, né, ou zero, né, ou vácuo. É zero, né, se eu estivesse atuando com I diferente de J. Né? Se eu não tiver nenhum número quântico preenchido J que seja igual ao I, isso aqui vai dar zero. Porque a ação do A sobre o vácuo dá zero. Tá certo? Isso é uma definição que é colocada ou isso é normal de acontecer? Tipo, porque isso parece para mim que é um jeito de definir o que é vácuo, né? Você colocar a criação e dá zero. Não. A destruição Isso daí é consequência da álgebra, que esses caras obedecem. Aqui também, isso é uma consequência da definição dos operadores de criação e aniquilação. Né? Quer dizer, você pensa o seguinte, toda vez que você atua com o operador sobre um estado com número n de partículas, você tem um com n menos 1 partículas. Quando você atua sobre o vácuo, que tem zero, você não tem para onde correr para baixo para manter a consistência do seu procedimento. Então só te resta realmente você botar o zero ali, nessa história. Agora, se você calcular os coeficientes de normalização, esses alfa-n's, né, e é possível calcular esses alfa-n's, mas tem um argumento posterior que a gente vai dar para calcular, você vai observar que o coeficiente de normalização associado com o operador de aniquilação é raiz de n. Então, tipo assim, se você aplicar o A sobre o vácuo, qualquer que seja o NI, ele é zero. Então você vai obter raiz de NI vezes sabe-se lá o quê. Tá certo? Vamos supor que eu tenha um comportamento muito genérico nessa história. Raiz de NI vezes sabe-se lá o quê? Qualquer estado. Só que esse raiz de NI, no caso do vácuo, é zero. Então é zero vezes qualquer estado que você tenha colocado ali, vai dar zero do mesmo jeito. Tá certo? Então isso é uma condição de consistência, no final das contas. Que o A atuando no vácuo dê zero. Tipo, se isso não acontecer, então daria problema em outras coisas. Se a gente colocasse, por exemplo, para você atuar o A no vácuo e dar uma coisa estranha, eu acredito que sim, daria grandes problemas. sei lá, você emendasse e você atua no vácuo e aparece uma partícula. Não, um estado de Bom, vácuo. ele já não era mais um operador de aniquilação. Exato. Mas é porque não foi feita que não foi colocado essa definição. Eu pensei que isso era definição, entendeu? Não como consequência do Não, isso é uma consequência, mas nesse momento ainda não está muito claro de onde vem essa consequência, não. Nesse momento vamos tomar isso como uma coisa razoável. Mais para frente, a gente volta a discutir esse ponto. Se realmente as coisas não estiverem claras. Né?
Então, a ação desse cara sobre o psi de uma partícula, ele é delta J, né, vezes o psi de zero. Né? E esse delta J vezes o psi de zero, você pode escrever, né, como sendo KI, KJ, psi de zero. Né? Aqui você pode inserir um conjunto completo com os LQs do outro conjunto de observáveis, né? Então é somatório, KI, LQ, KI, psi de zero. Né? E esse somatório que está sendo colocado aqui, você ainda pode dividir em dois, né? Um somatório em Q e em R. Esse Q aqui eu transformo em R e eu boto uma delta de QR aqui. Isso é uma maneira bem safada de fazer as coisas, né? Fazer o quê? Bom, ocorre que o delta de QR psi de zero, você compara com esse cara que está aqui, é equivalente à ação do operador de aniquilação, né, BQ sobre o estado de uma partícula psi-R. Da mesma maneira como aqui, ó, AI psi-J, eu delta em J psi-0. BQ psi-1R é delta QR psi-0. Certo? Isso numa base ou na outra base, tanto faz. A gente está falando da definição do operador de criação e de aniquilação. Então, eu vou poder escrever isso aqui dessa maneira. QR, né? BQ, KI, LQ, um somatório sobre Q, somatório sobre R, de φR1, LR, KJ. Certo? Mas isso que está aqui, né, é exatamente o estado de uma partícula psi-J1. Né? Esse cara que está aqui, você pode imaginar como sendo justamente a transformação do estado de uma partícula na representação L para a representação K. Né? Então, esse cara todo que está aqui, você pode escrever como psi-J de uma partícula. Né? O que aconteceu aqui? Aconteceu que você estava atuando com alguma coisa, psi-J de uma partícula, e você termina atuando com outra coisa no mesmo psi-J de uma partícula. Essa outra coisa é AI de um lado, BQ, somatório em Q, de KI, LQ do outro. A gente tem isso. Portanto, essa equação, né, ela tem tudo para valer também no subespaço de uma partícula. Bom, Isso representa a frase que o senhor disse, né? Qualquer operador pode ser expresso em operadores de aniquilação e... não. De certa forma, sim, está certo, você tem razão. Né? Aqui eu estou falando dos operadores de criação e aniquilação, está certo o que você está falando. Associados com outro conjunto completo de observados que comutam, L. Né? Eu disse que qualquer operador podia ser expresso como combinação linear de produtos de operadores de criação e aniquilação. Né? É isso exatamente que está acontecendo. Né? Só que essa X de direção, né? Essa equação que está aqui eu posso inverter, tá certo? Sem maiores problemas, e expressar o B em termos do A também como uma combinação linear. Né? Só que o que eu entendeu é que A cria o vetor KI e B cria o vetor LQ. São coisas distintas. Sim, quando ele atua no vácuo.
Ah, claro. Né? Porque quando ele atua no estado de uma partícula, de duas ou de três, ele faz coisas diferentes. Tá certo? Ele faz coisas diferentes. Mas quando ele atua no vácuo, é isso que está acontecendo. O A atuando no vácuo me dá o K, KI. AI atuando no vácuo dá o KI. BI atuando no vácuo dá o LI. O BQ atuando no vácuo dá o LQ. Certo? Quer dizer, ele me dá estados de uma partícula com números quânticos distintos uns dos outros. E, naturalmente, tem uma transformação unitária ligando as duas coisas. Porque uma descrição tem que ser completamente equivalente à outra. Tá certo? Essa que é a questão. Tá aqui. A gente provou isso para o estado de zero partícula, para o estado de uma partícula, e a gente vai supor agora que isso é válido para o estado de N partículas. Essa suposição, né, é uma suposição um pouco estranha, tenho que confessar para vocês. Né? Será que eu não consigo, continuando essa linha de raciocínio, provar esse negócio com um estado de 2, de 3, de 4, de 5 partículas? A sensação que a gente tem é essa, só que eu não fui adiante para fazer essa conta. Né? Então não posso afirmar para vocês que vocês sempre poderiam fazer essa prova. Né? Segundo o que diz o Messibar, a terceira edição, não a segunda, mas a terceira, certo? Na terceira edição dele, ele diz que esse é o pulo do gato da história toda, da brincadeira toda. É supor que essa relação entre os estados de uma partícula para uma representação ou para outra representação, para um conjunto de operadores que comutam e o outro conjunto, que essa relação é válida em geral, para todo o espaço de Hilbert. Tá certo? Isso é completamente razoável? É, completamente razoável. Né? Mas ele aponta uma situação onde isso não seria válido, que é justamente a situação onde o seu espaço teria 2 dimensões espaciais, e não 3 como a gente tem agora. Né? Vocês vão ver que, usando essa relação entre o A e o B, nós vamos ser capazes de mostrar que só existem 2 tipos de relações de comutação possíveis. De A com A, de A com AW, né? De B com B, de B com BW. Ou são relações de comutação, ou são relações de anticomutação. E a gente vai calcular quanto dá o comutador, quanto dá o anticomutador. Então, isso que ele está falando, eu estou chamando a atenção agora para todo mundo ficar bem esperto. Né? Isso que ele está falando vai implicar na existência de bósons e de férmions. Tá certo? Quando isso não for válido, segundo diz o Messibar, mas essa é uma afirmação que eu tenho que dizer claramente, eu não chequei essa informação. Né? Quando isso não for válido, outras possibilidades vão aparecer. Qual é a única situação onde outras possibilidades aparecem? 2 dimensões espaciais. Eu não entendo por que isso não seria válido em 2 dimensões espaciais. Mas, eventualmente, tem um problema cabeludo aí. Acho que o senhor comentou, em 2 dimensões a gente pode pensar em algo que não é nem férmio nem... Exatamente. São os ânions. 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 Né? Então, não há só relações de comutação ou de anticomutação possíveis. Tem uma álgebra bem mais complexa no meio da história. E só em 2 dimensões isso acontece? Só em 2 dimensões. Em 3 dimensões, 4, 5, 6. Tem uma razão topológica para isso, mas eu não quero entrar no mérito dessa questão. Né? Então, tipo assim, eu queria avisar para vocês onde é que nós estamos, certo? Nós estamos aqui. Resumo até agora da ópera. Nós instituímos um espaço de Hilbert com uma base de número de ocupação, instituímos operadores de criação e de aniquilação. Essa base de número de ocupação foi definida com relação a um certo conjunto completo de operadores que comutam.
Quer dizer, eu tenho N1, vamos ver, onde é que eu tenho vetor desse, né? Por exemplo, né? Eu tinha N1 vetores com um conjunto de números quânticos que são autovalores dos operadores que comutam, dados por K1. N2 partículas com os números quânticos dados por K2. N3, é assim que eu estou descrevendo o meu sistema. Tá certo? Eu me propus a mudar o conjunto completo de observados que comutam de K para L. Isso quer dizer, por exemplo, eu estou escolhendo um ou vários desses operadores diferentes do conjunto original. As ocupações mudam, né? As ocupações acabam mudando, né? Porque Sim, você pode ter mais um. pode mudar sim, com certeza. Então, aqui eu vou ter N til 1, toda vez que aparecer um til, significa conjunto completo L, né? Com números quânticos L1. N til 2 com números quânticos L2 e assim por diante. A gente pode definir operadores de criação e aniquilação tanto para o caso do K quanto para o caso do L. No caso do K, eu chamei de A e adaga. No caso do L, eu chamei de B e adaga. Né? E a gente encontrou uma relação que é válida para os subespaços de 0 e 1 partícula. Tá certo? O Merzbacher diz que a gente pode extrapolar essa validade para os subespaços de N partículas. Para a situação onde você tem N partículas. Se isso é verdade, agora tudo que vem pela frente é álgebra babaca. Tá certo? Da mais babaca possível. Tá? E a consequência eu só tenho dois tipos de relações de comutação entre A e adaga. Ou é comutação e o comutador está determinado por tanto, ou é anticomutação e o anticomutador está determinado tanto. Tá certo? Ou é isso ou é aquilo. Tá claro? Resumo da obra? Ia ser legal se o mundo pudesse ter mais opções, né? Mas Eu acho que não, cara. Tá bom assim. Então vamos lá. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Eu vou pegar um estado psi genérico, né? E vou me perguntar sobre o efeito de aplicar em sucessão dois operadores de criação sobre esse estado. Esse estado não é necessariamente um alto estado de operadores de número de ocupação, tá certo? Não é necessariamente, é um estado genérico. Pode ser uma combinação linear desses caras, que são estados base, né? Não tem problema. Tá certo? Bom, assim, vamos imaginar o que pode acontecer. Vamos pegar o estado base, né? Que a gente vai colocar, né, na história. Se como uma combinação linear de estados base. Não, peraí. Isso aí não pode não assumir esse parágrafo verdadeiro. Vamos fazer outra coisa. Vamos considerar o psi como sendo um estado base genérico. Tá certo? Um estado base genérico. Se eu aplicar o AI e depois o AJ, né? Veja que eu não conheço
a álgebra desses operadores, nem nada. Né? O efeito de aplicar a J primeiro, DAGA, e depois a I, não pode ser lá muito diferente de aplicar a I e a J. Não é isso? O que o AI DAGA e o AJ DAGA fazem? Eles aumentam o meu vetor e o número de ocupação, NJ, NI, em uma unidade. Né? Leva NJ e NJ mais 1, NI e NI mais 1. Então, o máximo que eu posso esperar de aplicar a I DAGA, a J DAGA, ou aplicar a J DAGA, a I DAGA, é que esses dois caras sejam diferentes por, no máximo, uma fase. Aqui tem um probleminha com o argumento universitário, né, que eu acabei de perceber. Né? Se você falar de um estado genérico, não de um estado base genérico, dependendo dos coeficientes de normalização que você tem, né, você vai ter combinações lineares desses estados. Cada estado desse, pela ação de AI e AJ, vai ganhar um certo coeficiente. Não vai dar certo. Do mesmo jeito. Mas é porque você já está pensando num ADAGA específico aí, quando você está falando das coisas. Não. O problema é que, talvez, se eu admito essa possibilidade de fase para um dos estados base, eu deveria permitir que essa possibilidade de fase fosse diferente para cada um dos estados base. Então é melhor a gente se manter nos estados base. Né? Tá bom. Isso aqui é mais ou menos fácil da gente, né, notar, né? Quer dizer, o que eu posso esperar se eu inverto a ordem de aplicação dos operadores de criação é, no máximo, um fator de fase. Mas isso não deveria, num estado base genérico, ser alguma coisa tão definitiva assim, né? Tão problemática. Né? Se eu passar isso daqui para cá, né, para esse lado, eu vou ter uma relação assim. Aí, DAGA, AJ DAGA, menos lambda, AJ DAGA. Aí dá Si, né, igual a zero. Não é isso? Agora eu posso pegar e colocar aquela relação que eu achei entre os A's e os B's, tá certo? Eu vou ter uma relação entre o A DAGA e o B DAGA, entre o A e o B. Né? Eu vou substituir o A DAGA por aquele cara que está ali, de um lado e do outro. Né? O que eu vou encontrar aqui? Vou encontrar isso aqui. Né? Tá certo? Bom, esses caras que estão aqui, né, eles são coeficientes complexos arbitrários, no final das contas. Certo? Eles têm um vínculo que eles têm que satisfazer, que é o vínculo de unitaridade. Né? Se você fizer, esquece o resto, se você fizer K igual a L, né, e somar sobre K, por exemplo, isso aqui tem que dar delta e J, né, tipicamente. Então, se eles são números complexos arbitrários, né, e o psi é um estado base genérico também, né, eu vejo que essa equação que está aí
para que ela seja satisfeita para todos os estados base, sejam eles quais forem, né? Isso só vai acontecer se eu tiver esse negócio aqui rolando. Certo? Oi? Obedece a mesma coisa. Sim, a gente tem que obedecer a mesma coisa. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que é a razão, na verdade, de a gente ter feito isso, né? É que você observa que a constante é exatamente a mesma. É o mesmo lambda. Né? Então, esse lambda que está aí, ele não parece ser dependente, por exemplo, nem de I, de J, nem de K, nem de L, nem de nada disso. Tá certo? Você podia dizer, não, isso depende de quais são os operadores de criação que eu estou colocando. Se é o operador I e o operador J, vai dar um lambda IJ aqui, por exemplo. Né? Mas essa equação aqui não guarda memória nenhuma de I e J, no final das contas. Né? Então eu tenho que ter um lambda genérico aqui que é realmente independente, tanto de I, de J, quanto de K, de L, etc. e tal, e que aparece independente da representação, né, que eu estou considerando. Se isso aqui vale para todo K, para todo L, então vale também eu dizer o seguinte, que BL d'H, BK d'H, menos lambda, BK d'H, BL d'H, igual a zero. Vale eu trocar K por L dentro dessa relação. E aí você vê, se eu substituir esse cara aqui dentro, né, eu vou terminar com 1 menos lambda 2 igual a zero. Né? BL d'H, BK d'H é igual a lambda, BK d'H, BL d'H. Joga ele aqui em cima. BK d'H, BL d'H, 1 menos lambda 2 é igual a zero. Como esse cara aqui não é zero, né? Não é o operador nulo, 1 menos lambda 2 tem que ser zero. Consequência, lambda tem que ser mais ou menos 1. Não poderia ser uma fase completa? Essa Lambda 2 igual a 1, não. Pega uma fase, leva ela ao quadrado. Exponencial de θ ao quadrado não é 1, nem menos 1. Só se θ for... quadrado. No menos lambda, né? Hã? Na primeira equação, se eu definisse como menos lambda, ficava assim. Não, é que... Tá precisando eu posso fazer isso, né? Aqui, Fica né? menos um módulo de lambda, módulo lambda é fala extremamente aqui. positivo. Mas aí menos módulo de lambda é menos 1, aí eu já estou escolhendo. Porque o lambda eu pensei que era uma fase. Né? Eu posso botar o menos aqui, não vai ter problema nenhum. Essa fase extra, a fase que eu colocar ali eu posso reabsorver em qualquer outro lugar. O fato é que o lambda só pode ser mais ou menos 1, no final das contas. Né? Se o lambda só pode ser mais ou menos 1, eu chego imediatamente à conclusão. Né? Desculpa, o senhor multiplicou uma pela outra, eu não enxerguei. Não. Isso aqui eu deduzi que é zero, porque aqui eu tenho uma combinação linear com coeficientes complexos arbitrários desse objeto que está aqui, atuando no estado arbitrário. No estado base arbitrário, mas no estado base. Né? Então pode ser qualquer estado. Então para que isso aqui dê zero para qualquer estado, só se o operador for zero. Tá certo? Sendo o operador zero, ele é zero para qualquer K e para qualquer L. Então eu posso imaginar essa equação, por exemplo, imagina que seja 1, 2, 2, 1. É claro que vai valer também para 2, 1, 1, 2. Tá certo? Então, essa equação sendo válida para 2, 1, 1, 2, eu posso substituir o 2, 1 aqui, tá certo? E tirar o 1, 2 vezes 1 menos lambda 2 igual a zero. Que o 2, 1 está escrito em termos do 1, 2. E isso é igual a lambda vezes o outro. Aí o senhor vai multiplicar lambda pela substituição. Não, olha só, não é mais fácil que isso. Não tem nada demais. BL, essa segunda linha, ela implica BL d'H, BK d'H
é igual a lambda BK d'H BL d'H, certo? Segunda linha. Agora substitui BL d'H BK d'H aqui. Então, isso é lambda BK d'H BL d'H. Entendi. Então, pintou um lambda 2 aqui, bota o BK d'H BL d'H em evidência, fica BK d'H BL d'H 1 menos lambda 2, certo? Então, isso significa que os nossos operadores, né, de aniquilação, de criação, só podem obedecer essas duas relações aqui. Né? Claro que os operadores de aniquilação também, porque é só você tomar o conjugado hermitiano dessa equação. Né? Tá certo?